Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso tema livre aqui na Nova Era TV. E hoje eu vou fazer diferente. Vou começar falando da política e, por último, então, os assuntos que eu tenho aqui relacionados, se der tempo, tá bom? Seguinte, gente, nós vivemos aí um primeiro turno destas eleições e, claro, vocês sabem exatamente o que aconteceu. Tivemos, então, neste primeiro turno, a indicação de Gelson Merizio e do comandante Moisés, os dois, então, na disputa do segundo turno para o governo. Foi aí realmente uma grande surpresa o Mauro Mariani do MDB, que estava liderando as pesquisas, ter ficado de fora destas eleições, de fora deste segundo turno. Mas, mesmo diante desta ausência, desta exclusão do MDB no primeiro turno, eu quero crer que ele está, na verdade, bastante incluso no momento em que hipotecou o apoio ao PSL, o candidato comandante Moisés, aqui em Santa Catarina, e de quebra, então, com certeza tem um preço diante desta possibilidade deste apoio. Já não é mais possibilidade, não. Já foi hipotecado, inclusive através de uma nota à imprensa, enviada para a imprensa, já confirmando que o MDB vai dar apoio ao candidato comandante Moisés do PSL em Santa Catarina, obviamente para derrotar o do PSD, o Gelson Merizio, que está realmente numa situação hoje bastante complexa. Nós ainda não tivemos uma pesquisa que possa pelo menos dar um indicativo de como é que estão esses dois candidatos, mas o sentimento das ruas prega realmente a possibilidade de mudança, embora nada esteja perdido para nenhum dos candidatos. Então a gente vai sentir exatamente como é que vão se comportar nesta reta final de campanha deste segundo turno, tanto o Gelson Merizio como o comandante Moisés. Ambos os candidatos são apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro. E aí, então, fica complicado você dizer qual dos dois, basicamente, você poderia apontar, já que eles estão alinhados, então, com o presidenciável. Desta forma, nós vamos, então, sentir qual vai ser o indicativo do nosso eleitor, e é importante que, independente de qual dos dois seja eleito, é preciso que se respeite a decisão do voto, a decisão do povo. Embora eu estou sentindo realmente uma tendência de mudança e as coisas por aí devem acontecer. Então não tenham nenhuma surpresa no final deste pleito, no dia 28 de outubro agora, quando acontece então a votação para estes dois candidatos aqui em Santa Catarina e, claro, para a presidência da República. O que mais que a gente tem para falar a respeito disso? Localmente, a grande surpresa também foi a exclusão do candidato ao Senado, do nosso lagiano, o Raimundo Colombo, ex-governador, e pelos indicativos também das pesquisas, ele estava muito bem pontuado e estava na segunda colocação, oscilando juntamente com o Esperidião Amin. Havia, então, essa previsão, a partir desses índices de pesquisa, de que os dois seriam os eleitos em Santa Catarina, e eu também não tinha dúvidas disso. Para mim foi uma grande surpresa ver Raimundo Colombo ter ficado na quarta colocação, atrás, inclusive, de outro candidato, né, do PSL ao Senado. E assim ficou configurada também uma mudança bastante radical com relação a esses nomes, mesmo o lagiano perdendo aí uma grande representatividade nacional, porque teríamos Raimundo Colombo no Senado, e aí perdeu Lages, perdeu também toda a região serrana, que optou em excluir Raimundo Colombo desta forma. Aí, com relação a esta representatividade, mantivemos a deputada federal Carmen Zanotto, ela foi reeleita, e isso então foi uma grande conquista para a Serra Catarinense, um reconhecimento à deputada federal que realmente fez um belíssimo trabalho na primeira legislatura e agora tem a garantia de continuar trabalhando por mais 4 anos lá no Congresso Federal. A novidade também, vocês sabem, é a mudança de um candidato por outro na esfera de Santa Catarina, na Assembleia Legislativa. Todos haviam também havia uma expectativa muito grande na reeleição do deputado estadual Gabriel Ribeiro, do PSD, e acabou então ficando em terceiro colocado, atrás de Lucas Neves, e vencedor então deste pleito, o Márcio Machado, ex-vereador, que acabou então
sendo eleito deputado estadual, e será ele, desta vez, o representante da Serra Catarinense no nosso Legislativo catarinense. Então, trocamos apenas os nomes, mas a Serra Catarinense manteve, então, uma representatividade na Assembleia Legislativa, uma representatividade no Congresso Federal e, claro, poderíamos, e aí eu lamento, poderíamos ter mais uma com o Raimundo Colombo no Senado. E aí, então, aqueles que optaram em não elegê-lo devem estar satisfeitos diante, então, deste resultado das urnas. Pois bem, com relação a outras situações no campo político, depois destas eleições, os candidatos não eleitos, e olha que a Assembleia Legislativa acabou elegendo mais de 50%, uma renovação superior a 50%, o que é muito bom, de certa forma, para que termos assim uma oxigenação na nossa Assembleia. Mas os mais antigos, os mais vividos lá na Assembleia, já estão se digamos assim, degladiando para, quem sabe, serem eleitos os próximos presidentes da Assembleia Legislativa. Vocês sabem que existe uma composição na Assembleia Legislativa, que os 2 primeiros anos, um é o presidente, e nos 2 últimos anos troca, então, a presidência da casa. Então já há aí uma articulação muito grande para quem vai assumir, quem pode ou poderá assumir a presidência da Assembleia Legislativa. 2 nomes já estão lutando por esta possibilidade. Um é do PSD, o Júlio Garcia, que acabou de ser reeleito, volta para a Assembleia Legislativa, ex-conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, e também o Valdir Cobalcini, ele que é do MDB e também é bastante antigo dentro da Assembleia Legislativa e que agora quer o seu espaço. Aliás, Cobalcini está de olho, inclusive, na presidência da Executiva Estadual do MDB, uma vez que Mauro Mariani pretende se afastar da política depois de ser derrotado nessas eleições, quando foi candidato ao governo do Estado. Pois bem, estas manobras, estas lutas, esses envolvimentos em busca das composições que possam garantir um ou outro, então, na presidência da Assembleia Legislativa, só será, obviamente, tendo uma definição mais clara depois que nós soubermos quem realmente vai governar o estado de Santa Catarina. Se Gelson Merizio for o governador, teremos uma possibilidade. Se o comandante Moisés for o governador, teremos outra possibilidade, uma vez que o PSL tem hoje 6 nomes eleitos na Assembleia Legislativa, uma grande conquista deste partido, que também esses candidatos foram eleitos na onda de Jair Bolsonaro e acabaram conquistando, então, uma vaga a mais na Assembleia Legislativa, 6 vagas na Assembleia Legislativa, quando não tinham nenhum deputado estadual. O MDB está com 9, então, uma composição que já está acertada agora para o apoio ao PSL neste segundo turno do MDB, então a Assembleia Legislativa com certeza já tem uma negociação, tendo praticamente 15 deputados já para definir, mais um ou outro que eles possam arrebatar, vão ficar com certeza com a presidência da Assembleia Legislativa, caso o comandante Moisés vença essas eleições. E assim por diante. São as coisas que acontecem nos bastidores da política e que nós estamos, de certa forma, acompanhando. Eu também tenho sentido, aqui na cidade de Lages, conversando com muitas pessoas, e a gente percebe que ninguém está preocupado, por exemplo, de ter Gelson Merizio no governo do Estado e ter a Prefeitura de Lages bastante alinhada com Gelson Merizio, porque ambos são do PSD. As pessoas não estão preocupadas, né, com o futuro de Lages, mesmo que o candidato eleito seja outro. Então, estão realmente mais voltados para uma possível mudança de velhas políticas do que realmente uma gestão compartilhada, uma gestão alinhada diante das decisões partidárias, caso o PSD, com o PSD, Gelson Merizio é o candidato ao governo do PSD e a Prefeitura de Lages é do PSD. Mas, tirando todas essas preocupações, eu creio que é preciso realmente que se respeite a decisão do povo, porque quando almejam alguma coisa diferenciada, vamos aguardar para ver o que acontece lá na frente. Nem que tenhamos que quebrar a cara, né? Nem que tenhamos que quebrar a cara diante de qualquer possibilidade de eleição de um ou outro candidato. Mesmo porque
Se for o comandante Moisés, ele é completamente inexperiente, mas poderá se cercar, claro, de grandes técnicos para gerir o seu governo, para ajudar a gerir o seu governo. Merizio acumula uma grande experiência administrativa, é claro que teria talvez mais condições, mas eu não vou pesar mais esta questão e vou deixar exatamente para que o eleitor decida o que bem quiser neste pleito agora, neste segundo turno. O que mais que a gente vai colocar para vocês sobre o campo político? Mais um detalhe. Eu quero crer que depois dessas eleições, pelo menos em Santa Catarina, claro que a nível nacional também, mas aqui na região de Santa Catarina, acho que alguns partidos vão ter que se reinventar, né? Principalmente o PSDB, que foi com certeza o grande derrotado nessas eleições. Está completamente perdido com relação ao resultado dessas eleições. Aliás, eu entendo que foi uma decisão, inclusive, errada, já quando fez a aliança com o MDB, eu já senti que o PSDB teria complicações futuras como teve. Agora está alijado praticamente de um processo político que vai demorar muito, mas muito tempo para se recuperar. O MDB, nesta união com o PSL, poderá se reequilibrar e se manter no poder. São essas as questões que podem estar envolvendo este grande partido, mesmo negando que não tenha grande participação, e o próprio candidato do PSL dizendo que não fará conchavo político e que fará uma gestão com administradores nas suas secretarias totalmente técnicos. É uma coisa que nós vamos pagar para ver logo depois que se decidir, então, o pleito deste segundo turno e em caso de eleição do comandante Moisés. Outro que terá também que reavaliar a sua condição em caso de derrota é o PSD, com o Gelson Merizio e companhia, e o Partido dos Trabalhadores mais ainda terá que se reinventar aqui no estado de Santa Catarina. Então, está nascendo aí com certeza uma política nova. O Bolsonaro, se for eleito presidente, terá uma força muito grande nos estados e essa interferência poderá realmente dar novos ânimos para os governadores que forem eleitos e que estiverem alinhados com o candidato à presidência da República. Nós vamos então um rápido intervalo e em seguidinha eu retomo então com assuntos gerais não menos importantes aqui no nosso Tema Livre. Até já. Muito bem, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Área TV. Que bom estar com vocês. Gente, encerrou nesse final de semana a Expo Lages, né? Vocês acompanharam, foi realmente um dos grandes eventos, embora com poucos recursos, os organizadores tanto da Associação Rural quanto da Associação Empresarial da ACIL conseguiram dar um gás bastante grande e houve uma excelente participação de expositores e mesmo quase sem recursos foi uma das melhores feiras que eu já vi nos últimos anos. Claro que a gente precisa dar bastante crédito aos expositores que conseguiram dar realmente essa dimensão gigantesca à Expo Lages deste ano de 2018. Parabenizar, de certa forma, então, os gestores, os expositores e principalmente os criadores de animais, né? A raça bovina, equina e também os ovinos. Excelente qualidade. Aliás, comprovando que o estado de Santa Catarina, a região serrana, realmente hoje está na vanguarda com relação às nossas raças de animais, especificamente dos ovinos e também dos bovinos. Está aí um grande evento e com certeza o ano que vem teremos outra exposição que está sendo esperada com sucesso novamente como foi a deste ano. Eu tenho acompanhado algumas informações e hoje pela manhã, recebendo uma informação do amigo Neres, ele que é assessor de imprensa da Amures, de uma questão que eu sempre achei bastante interessante, talvez não seja assim relevante em termos de grandes de um grande desenrolar com relação à região, mas é importante para que os municípios de Santa Catarina, todos eles e todas as regiões, agora, numa exigência do Ministério Público de Santa Catarina, terão que fazer portais padronizados, minha gente. É claro que mesmo assim, respeitando as características de cada município, terão que ter os seus portais padronizados. Então você vai acessar
o portal, por exemplo, de Campo Belo do Sul, será o mesmo lá de Jaraguá, o de Jaraguá será o mesmo lá do oeste do estado, e assim por diante os municípios terão que se adequar. E uma reunião aconteceu esta semana, juntamente com a FECAM, para que se estabeleça o mais rápido possível, então, a implantação destes novos portais nos municípios de Santa Catarina. Então, apenas em termos de registro para vocês, esta questão. Eu tenho comentado aqui muitas vezes com relação ao turismo da Serra Catarinense. Mas 2 municípios conseguiram agora o selo Mais Turismo do Ministério do Turismo e que vão ter recursos diferenciados para investimentos diversos. Esta semana, a notícia de que Urubici e que também São Joaquim conseguiram o selo Mais Turismo e que poderão agora ser melhor contemplados com a evolução do turismo na Serra Catarinense. Aliás, nós na Serra Catarinense ainda estamos bastante atrasados com relação à exploração do turismo. Eu vou continuar sempre batendo nessa tecla. Há uma questão que a gente precisa ressaltar, o belíssimo trabalho da Mures, eu já falei aqui, que está fazendo um diagnóstico em todos os municípios serranos para ver as potencialidades do turismo na região da Mures. Agora, não adianta apenas fazer o diagnóstico e dizer quais são as potencialidades que esse município tem, que o outro tem, e nada mais ser feito para que isso possa ser explorado e trazer dividendos para estes municípios que têm alguma coisa a ser apresentada para os seus visitantes. Lages, por exemplo. Eu não vejo ainda uma grande maturidade no turismo que possa trazer o turista aqui para a cidade e se deslocar para vários pontos do município e sair daqui satisfeito. Hoje, nem mesmo a Coxilha Rica está sendo explorada como devia, a não ser pelos próprios moradores que lá têm seus hotéis fazendas e que estão conseguindo dar uma dimensão, inclusive internacional, para os visitantes. Todos os meses, basicamente, recebem visitantes estrangeiros e a cidade de Lages, que eu sempre digo aqui, tem gente aqui do município que não conhece a Coxilha Rica. Mas, de qualquer forma, esse selo Mais Turismo vai dar também um gás diferenciado, tanto para Lages, que conseguiu este selo, para que novos investimentos possam ser explorados. Eu só quero ver quais serão os projetos nesse setor que nós teremos, porque o turismo de eventos aqui na cidade de Lages é o único que está tendo, pelo menos, algo diferente. Não vou dizer que não está bom, está, poderia ser melhor, mas o turismo de eventos é o que está, pelo menos, aglutinando alguma coisa nesse segmento aqui na cidade de Lages. Isso apenas para fazer um registro a vocês da expectativa de quando ficar pronta a rodovia na estrada hoje federalizada da Rota Caminhos da Neve. Eu quero apostar demais nesse segmento quando essa estrada realmente estiver pronta, quando a ponte sobre o Rio Pelotas, a ponte Goiabeiras, de Goiabeiras, for reconstruída e nós tivermos assim, futuramente, uma rota que possa integrar todo o litoral de Santa Catarina, passando pela Serra Catarinense até a Serra do Rio Grande do Sul, com Gramado, Canela, Porto Alegre, Caxias e assim por diante. Aí sim eu quero aplaudir exatamente a conquista desses espaços no turismo da Serra Catarinense. E São Joaquim que acorde. Urubici está muito mais à frente, eu estive em Urubici, está de parabéns Urubici com o trabalho hoje relacionado ao turismo. Urupema está um pouquinho estacionada e outros municípios também aos arredores, como Bom Jardim da Serra, também estão precisando acordar para o turismo. Sem contar os nossos aqui da região dos lagos, né? Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Anita Garibaldi e assim por diante. Todo mundo precisando um chacoalhão nesse campo do turismo aqui na Serra Catarinense e ainda não estão muito bem adaptados. Estou esperando para ver. Quero parabenizar, hoje eu estou muito educadinho, estou muito querido aqui hoje, né? Parabenizar o pessoal do 6º Batalhão, que retomou a escolinha de trânsito e está levando, então, semanalmente crianças das escolas do município de Lages para que possam interpretar melhor as regras de trânsito desde cedo, para que já cresçam educadas com relação ao trânsito em todos os sentidos. Eles têm noção básica sobre velocidade, placas, enfim, todo o controle com relação ao que o motorista deve ter com relação ao trânsito. Está aí um registro para vocês. Eu estou apressando um pouco o passo aqui, porque eu tenho mais alguns assuntos importantes. A Câmara de Vereadores fez, nesta semana,
uma discussão que eu sempre defendo, ou seja, a discussão sobre a gestão dos resíduos sólidos. Até hoje, ainda Lages não tem um programa específico que possa gerir os seus resíduos sólidos com 100% realmente de aproveitamento. Existem alguns projetos que estão em execução com uma cooperativa aqui na cidade de Lages que vai recolhendo algumas coisas para reciclagem e tudo mais, mas uma gestão exatamente que possa contemplar o município em 100%, isso ainda não tem. Espero que, a partir, não sei o que é que discutiram e como é que ficou o encaminhamento desse processo, a partir deste encontro na Câmara de Vereadores, nesta última quarta-feira, na Câmara de Vereadores, não sei qual foi o encaminhamento, mas eu tenho certeza de que, a partir disso, quando se tem um diagnóstico claro, a partir de uma discussão extremamente grandiosa e importante neste campo, eu acho, então, que a gestão dos resíduos sólidos aqui da cidade de Lages poderá ter um futuro bem melhor, desde que as pessoas se comprometam em executar tudo o que está sendo planejado. E isso, então, é indiscutível, pois a educação ambiental é o que mais precisa. E, inclusive, eu chamo a atenção para que os gestores municipais, não apenas de Lages, mas de todo o Brasil, possam fazer um acompanhamento muito maior no campo educacional, no que tange ao meio ambiente. A gente vê, basicamente, nas escolas, professores e estudantes, apenas eles e algumas pessoas ligadas às secretarias municipais de meio ambiente, trabalhando de alguma forma para poder fazer com que o conceito, a conscientização e a educação ambiental possam ter um parâmetro mais elevado e as coisas sejam melhor equilibradas no que tange a natureza, no que tange ao meio ambiente. Mas isso não acontece. Os gestores não estão tão preocupados em trabalhar sequer uma campanha de conscientização, e isso tem que ser uma campanha contínua, perene, basicamente, para que as pessoas possam ter realmente, através da informação, aceitar e ver como é que podem se comportar com relação ao controle ambiental. Diante disso, está aí mais um gesto, esta reunião da gestão dos resíduos sólidos na cidade de Lages, para que as coisas melhores no campo ambiental em nossa cidade. Vamos em frente. Estou preocupado, como é que estamos com o tempo? Ainda temos um tempinho? Tranquilo, 2 minutinhos. Pois bem, a cidade de Lages está sem lombada eletrônica há quase um ano. Diante de uma necessidade de controlar melhor o movimento das cidades, das ruas, para que não haja tanta velocidade, o município decidiu, então, construir lombadas físicas para que possa, então, assim, inibir o motorista para correr menos. E também existem hoje dois controladores para poder medir a velocidade, um com a polícia militar e outro com os nossos guardas de trânsito, né, para que eles possam, então, tentar controlar a velocidade aqui no município de Lages. Então está aí uma alternativa à construção destas lombadas físicas, já que os nossos eletrônicos não estão funcionando. E fechando então o nosso programa de hoje, uma coisa bastante interessante. Esta semana a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de autoria de alguns vereadores para que as mesas na via gastronômica possam permanecer nas calçadas por mais 2 horas e com mais meia hora de tolerância. Antes havia permissão até às 10 horas. Vejam só, até nessas coisas a cidade de Lages peca. Veja assim, num final de semana, em pleno verão, às 10 da noite, quando as pessoas estão basicamente saindo para a noite, para passear, para curtir um final de semana, tem que tirar as mesas da via gastronômica, porque a lei não permitia que elas permanecessem depois das 10. Agora, então, houve um aumento até a meia-noite e com meia hora de tolerância, ou seja, até a meia hora da madrugada, poderão ser mantidas as mesas, então, lá na via gastronômica, especificamente para atender os clientes nesta via e tudo mais. E, em contrapartida, nesta quinta-feira que passou, a CIL lançou uma campanha contra as bebidas alcoólicas nas ruas. Então, há aí uma contradição. No momento em que permitem que as mesas fiquem até a meia-noite, a CIL pede para que as pessoas não bebam nas ruas. Ou, pelo menos, se for na via gastronômica, vão beber na calçada e não especificamente na rua. De qualquer forma, está aí uma saladinha com relação à questão da noite, das bebidas, mesas mais tempo na via gastronômica e tudo mais, mas com certeza todo mundo se acerta diante de uma fiscalização,
ou diante de uma consciência, digamos assim, na organização de tudo isso que está sendo mexido aqui na nossa cidade de Lages. Tá bom, minha gente? Nós retomamos então o nosso programa na próxima semana, se Deus quiser, aqui na Nova Era TV. Até lá!